Muito boa tarde. Pelo terceiro ano consecutivo estamos em Leiria para mais um Record Talks. Desta vez vamos falar de paixão, que é de paixão que se trata, paixão pelo jogo, paixão pelo futebol, a paixão que todos sentimos há muitos anos, desde pequenos, e continuamos a sentir e da qual nos continuamos a alimentar. A partir deste momento estamos a transmitir em direto, quer no site do Record, quer nas redes sociais do Record, em particular no Facebook, e este é o encontro que o Record organiza em parceria com a Aliança Portugal, com o apoio da Câmara Municipal de Leiria e com o apoio também da Liga Portugal. Chamo agora ao palco para uma abertura institucional o Dr. Gonçalo Lopes, Presidente da Câmara de Leiria, que nos vai dar o pontapé de saída para este evento. Bom dia. Bom dia. Queria agradecer o convite para estar aqui nesta sessão organizada no âmbito da Taça da Liga, Aliança, e por isso deixar aqui uma mensagem de entusiasmo pela organização deste importante evento desportivo na nossa cidade. É a terceira edição, uma edição que tem tido um enorme sucesso em termos daquilo que é a participação desportiva, num ano especial também, um ano em que Leiria foi Cidade Europeia do Desporto e que por isso marca também aquilo que é a importância que a autarquia atribui ao desporto e à sua componente não só competitiva, mas também na área da saúde, num ano em que fomos reconhecidos como a cidade europeia do desporto melhor classificada no âmbito da Europa, o que demonstra a capacidade das cidades portuguesas em tornarem-se de facto momentos importantes, não só de eventos, mas sobretudo naquilo que é a filosofia do desporto para todos, que foi essa a base da nossa candidatura. E receber a Taça da Liga com os valores e com os princípios que têm associado, não só a preocupação com os hábitos de saúde, as caminhadas, a preocupação cultural, a preocupação de ser um patrocinador como a Aliança com responsabilidade social e empresarial, a ligação que tem com a comunidade, com os jovens atletas, é para nós também a maneira correta de estar no desporto e também de promovermos naturalmente o território. Esta oportunidade de termos jogos de equipas de primeira divisão em Leiria, num estádio desta dimensão, um estádio que foi preparado para receber a competição do Euro 2004 e que é uma das principais infraestruturas desportivas do país, é também um momento relevante para nós esta competição, que dá uso a este estádio com 20 mil lugares disponíveis e que no próximo sábado será palco de mais uma final entre o Sporting e o Porto e que esperemos ter muitas pessoas a visitar a Leiria nesse dia e que seja naturalmente um momento importante do desporto nacional com um excelente jogo de futebol. Muito obrigado, sim. Obrigado. Agora vamos partir para uma parte de conversa. Tenho comigo agora José Francisco Neves, que é membro do Comitê Executivo da Aliança Portugal e também diretor de Transformação e Marketing da Aliança Portugal, e Tiago Madureira, diretor executivo da Liga Portugal. Estão aqui juntos por causa da Allianz Cup, desta Final Four, em Leiria. Eu começo por si, José Francisco Neves. O que é que significa para si esta Allianz Cup e ter a marca Aliança Portugal associada a esta competição? A Allianz Cup, nesta quinta edição, é o nosso principal momento de divulgação de marca. E, portanto, é onde nós pomos as fichas todas, como se costuma dizer. E o facto de estarmos aqui na quinta edição e todos os anos vermos a Allianz Cup a ser cada vez mais um evento desportivo e dentro do panorama do futebol importante. Ou seja, eu ainda me lembro, desculpem lá estar a dizer isto, mas ainda me lembro quando a Taça da Liga era discutida a sua existência quase todos os anos, não é? E foi a Liga Portugal e também, eu acredito, desculpa Tiago, com a ajuda da Aliança Portugal, que conseguiram que esta competição seja hoje uma competição que, embora ainda se discuta alguma coisa, é uma competição cada vez mais importante. E, acima de tudo, é uma competição que todos querem ganhar. E, portanto, ter associada à marca Aliança é uma competição importante no panorama do futebol português. É uma competição que, como nós costumamos dizer, e a Liga também, é a competição do futebol positivo.
onde juntamos, para além do futebol e da competição e da emoção das 4 linhas, fora e dentro das 4 linhas, uma preocupação social muito importante, em que fazemos este evento que eu acho que é super interessante, de trocar golos por alimentos. Também já o fizemos por árvores, quando na altura dos fogos assolaram o nosso país. Portanto, ser uma competição que é muito mais do que o futebol nas 4 linhas, faz todo o sentido para nós. E, portanto, todos os anos eu diria que estamos sempre contentes por estar associados a este momento competitivo em Portugal. Tiago, a Liga é a entidade que organiza as competições profissionais de futebol, Primeira Liga, Segunda Liga, a Allianz Cup também. O que é que a Allianz Cup tem de diferente e o que é que criou de diferente nos últimos anos no panorama do futebol em Portugal? Boa tarde, obrigado antes de mais pelo convite ao Record. Deixar aqui uma nota, antes de responder diretamente a essa questão ao Zé Francisco, de agradecimento e de correção. O Zé Francisco não tem de pedir desculpa de dizer que é a Liga Allianz, porque é exatamente a Liga Allianz. Portanto, e isto não são palavras de circunstância de agradecimento ao patrocinador, porque estamos aqui, é pura das verdades. Há um antes e um depois, houve um processo de transformação da percepção da Taça da Liga, daquilo que era a forma como quer os clubes estavam envolvidos, quer os adeptos haviam, e este caminho foi feito em parceria com a Allianz. A Allianz vai se tornar, no final deste último contrato celebrado, o maior patrocinador de naming de uma competição alguma vez em Portugal, em termos de duração contínua. E isso fez... Já se confunde. Com a marca Allianz, não é? E confunde-se neste período que foi este período de transformação. É quase, não é uma competição diferente, mas no fundo é quase como se fosse uma nova competição, desde que temos aqui o apoio da Allianz. E isto é dito, e a Allianz faz muito mais do que simplesmente dar o nome à competição. Há uma estratégia de proximidade, de pensamento, que reformula isso e em que todos os anos é feito em conjunto com a Allianz enquanto patrocinador principal, e que tem permitido dar este novo elan que tu estavas a falar, Sérgio. Relativamente ao posicionamento da Taça da Liga, e isto não é dito, há um ADN diferente desta competição relativamente àquilo que são as competições, se quisermos dizer, principais das ligas, da Primeira e da Segunda Liga, da Liga Portugal B e da Liga Portugal Sabsteg. E isso faz, em primeiro lugar, porque, sendo também uma competição de direitos centralizados, abre uma janela de possibilidades e de ferramentas à Liga de poder controlar, que permite colocar o entretenimento à frente como prioridade na construção deste posicionamento. Nós costumamos dizer, meio a sério, meio a brincar, que no final, por exemplo, deste modelo Final Four, que se iniciou em 15-16, no final de uma semana inteira, também há 3 jogos de futebol que são muito importantes e que são o centro, mas também há 3 jogos porque há um sem fim de atividades completamente orientadas para os adeptos, completamente orientadas para aquela que não é a audiência normal, primária do futebol com quem toca, para famílias, para jovens, para pessoas que normalmente têm gosto por futebol, mas não são hard consumers e que, portanto, aproveitam na Allianz Cup para fazer isto. Ontem, na quarta-feira, desculpa, estávamos a ver, tivemos 3.000 adeptos de Viseu aqui no estádio, a maior parte deles de famílias. Nós, ano passado, tivemos na final do Sporting Benfica. Quem passa na fanzone, quem vê aqui no estádio, vê famílias inteiras, muito jovens, e acho que isto está inconsciente já na percepção que as pessoas têm sobre o que é esta competição. Obviamente que ajuda ao facto de nós termos pontos de contacto associados à competição que não têm absolutamente nada a ver com o futebol. Temos um concerto de abertura que já é icónico no momento, temos programas de stand-up, temos corridas de atletismo, temos uma animação na fanzone altamente diversificada de públicos, desde torneios de escolinhas até ações com a Câmara mais orientadas para programas de atividade física da terceira idade. Ou seja, nós tentamos, quando construímos este plano, ser o mais diversificados e cobrir o maior ponto de contacto possível dos adeptos. E acho que ao final de 6 anos de modelo Final Four, as pessoas já têm uma consciência de que a Taça da Liga é uma taça diferente. E por último, também muito importante, o facto de ser uma competição diferente, que proporciona experiências diferentes. Aliás, nós estamos aqui no palco e, se puderem filmar, temos uma zona de ativação em que as pessoas podem estar
sentadas num sofá a 2 metros, a 3 metros da baliza, a assistirem ao seu jogo e a beberem um copo de cerveja. Portanto, isto é completamente inovador na forma como vivem. Mas depois há também o plano esportivo, que é muito importante, e onde os clubes, acho que estão, e é unânime, mais envolvidos do que nunca na vontade de vencer este troféu, que já ganhou aqui um espaço muito consolidado. Também estamos a falar da 16ª edição da Taça da Liga, portanto já não é propriamente uma competição que nasceu ontem, que as pessoas já se habituaram, e acho que os clubes querem. O Zé Francisco tocou aqui num ponto-chave, que é uma assinatura que nós vamos ter nos últimos anos, que é o troféu que todos querem ganhar, e todos querem mesmo ganhar, e sente-se pelo envolvimento, pela forma como se disputa, pelas declarações públicas dos treinadores, de todas as equipas, das equipas de maior dimensão e das menores, que querem ganhar. A forma como equipas como Arouca e Académico de Viseu, que este ano estiveram na Final Four, que habitualmente não discutem troféus, podem discutir a segunda liga, no caso do Académico de Viseu, mas têm esta oportunidade de jogar jogos que cada jogo vale muito, não é? Vale mais do que se calhar um jogo regular de campeonato. Não sei se concordas com a minha ideia. E concordo totalmente. E quer do ponto de vista, às vezes, e nós temos tido muitas experiências ao longo dos anos, há atletas que vivem nesta Final Four o momento alto da sua carreira. É o momento mais alto que chegam, é conseguir viver este espírito, que quase o espírito das competições de referência que têm, de competições internacionais. Portanto, e eles próprios reconhecem isso, impactam isso. Ainda num destes dias falava com um jogador que tinha participado aqui no ano passado e que diz que queria muito apurar-se, porque queria muito vivenciar isto outra vez. Depois, para as próprias comunidades, é importantíssimo. Arouca e Viseu, que tem aqui uma notoriedade, fruto desta semana, gigante. E depois, se nos permitem, e lembro-me que já abordamos isso em tempos noutra conversa, acho que se desmistifica um bocadinho esta ideia de que a Taça da Liga é feita para os grandes, para os clubes de maior dimensão, não nos chamarmos os clubes de maior dimensão. Porque nós temos 5 vencedores diferentes, 10 finalistas diferentes, temos 20 ou 21 semifinalistas diferentes, tivemos mais uma vez 2 equipas que chegaram aqui a esta competição pela primeira vez. Portanto, é uma prova altamente democrática. Como em tudo, os clubes com maiores dimensões e com maior orçamento chegam mais vezes às fases de decidir do que os outros, mas isso é a lógica do desporto e é a lógica do futebol. Agora, que há muitos clubes, o ano passado tivemos o Boa Vista e o Santa Clara que tinham chegado aqui a primeira vez, portanto, já tivemos o Oliveirense, o Setúbal, temos muitas equipas e é muito importante para elas também poder vivenciar isto. José Francisco, vou fazer uma pergunta difícil, também vou fazê-la ao Tiago depois. Já foi anunciado que haverá uma reformulação da Taça da Liga a partir de 2024, por causa das condicionalismos da UEFA. A Allianz mantém esse interesse para continuar de mão dada com a Liga também depois, tendo em conta até a tração que o próprio nome Allianz Cup já ganhou nesta competição? Já me fizeste perguntas mais difíceis. Já. Nós gostamos de fazer parte da solução, sabes? Como também o Tiago estava a dizer, mas isso acontece aqui com a Liga Portugal, mas acontece com todas as outras parcerias onde nós estamos envolvidos. Para nós só faz sentido estar numa parceria se pudermos estar dentro da parceria também e não simplesmente sermos uns contribuintes líquidos de dinheiro. Não quer só pagar para terem o nome e a marca ali. Isso a Allianz não se envolve nesse tipo de parcerias com ninguém. E portanto, se me perguntas o que é que nós temos a dizer sobre isso, estamos em conjunto com a Liga de Portugal, e se a Liga de Portugal nos provar, nos mostrar que este é o modelo competitivo que importa e que interessa ao futebol em Portugal, nós estaremos. Porque é um pouco como eu há pouco dizia, isto é sempre uma solução win-win. Nós estamos convictos que ganhamos com a proximidade e com a junção do nome Allianz a esta competição, e estamos muito convictos do contrário também, e que a competição ganha por estar próximo de uma marca que é uma marca forte em Portugal, mas é uma marca internacional, é uma marca que está muito ligada também ao futebol, com todos os seus estádios, como tu sabes, mas embora estejamos dentro da solução, há pormenores que são claramente pormenores técnicos, não é? E que nós, embora eu possa ter a minha opinião, nós acreditamos naquilo que a Liga nos vai dizer, e se a Liga disser este é o modelo competitivo que importa aos clubes e que importa para que esta competição seja uma competição atrativa e que se mantenha por muito mais anos no futebol português, nós estaremos claramente com a Liga. Não tenho absolutamente dúvidas nenhumas disso.
Tiago, é a mesma questão. Esta reformulação que vai haver a partir de 24, esta até redução, não pode tirar de alguma forma a magia competitiva da Taça da Liga? Isto é, impedir que Aroucas e Académicos Viseus disputem a Final Four? É um tema que tem... Mais difícil, Não. Acho que é um tema que tem de ser refletido, porque tem muitas variáveis, mas há uma que tem de se priorizar acima de todas, que é os quadros competitivos realmente chegaram a atingir um limite de sobrecarga que não é possível, que tem de se fazer escolhas, portanto não vale a pena, isto é quase matemática, há semanas e acho que tem sido uma discussão também muito trazida, há uma sobrecarga sobre os atletas, há uma sobrecarga sobre as equipas que normalmente estão em competições internacionais, normalmente essas equipas que estão em competições internacionais também têm jogadores que jogam jogos de seleção e portanto ainda têm essa sobrecarga também. E os novos quadros competitivos da UEFA em 24, com um aumento de número de jogos das competições internacionais, vai obrigar a uma reflexão. Que está em construção. Portanto, a questão de, principalmente as equipas que estão em competições internacionais, terem de se reduzir, eventualmente, a um mínimo de jogos, muito centrados na possibilidade de se apurarem para a Final Four, é importante, está a ser construído. O Zé disse aqui uma coisa muito relevante, e que nós acreditamos que fará com que a Allianz queira e demonstre o interesse em continuar connosco. A Allianz é uma marca global. A Allianz é uma marca global. E o próximo passo da Taça da Liga ou da Allianz Cup, como também já foi público assumido, há de ser, se calhar, a internacionalização da própria marca. O jogo da final deste ano vai ser transmitido em 141 países. Portanto, estes passos que a Liga tem dado em priorizar a internacionalização, se calhar faz sentido dá-lo, evidentemente, com um parceiro como a Allianz, que é uma marca global e que também vai poder usufruir deste retorno internacional, que a competição se der um passo seguinte de ser realizada lá fora, no modelo Final Four. Há muitas coisas ainda em estudo, não há nenhuma decisão fechada nem aprovada, mas também reforçar aquilo que o Zé diz, a Allianz também faz parte desta equação e também é com eles que além de estarmos a falar muito com os clubes, temos tocaste aí no ponto da internacionalização, que tem sido falado e ganha essa urgência. A Allianz interessa ir para fora de Portugal também? A Allianz Portugal interessa ir para fora de Portugal? Sendo uma marca global, sim, obviamente. Nós temos uma operação em Portugal e, portanto, se as competições acontecerem em Portugal, para nós tem sempre, obviamente, uma vantagem. Mas é uma marca global. E há aqui algo que é importante ser claro. Quando na Liga Espanhola, Liga de Futebol, não sei o nome da Liga, Liga de Futebol Espanhola passa os LEDs e diz Allianz, essa Allianz que está ali também é a nossa Allianz. E, portanto, se nós também podemos, a marca é a mesma. Quando vamos jogar ao Allianz Arena, e aí sim toda a gente chama Allianz Arena, aquela Allianz que ali está no Allianz Arena também é nossa. Ou a Allianz onde joga a Juventus também é nossa. E, portanto, sendo uma marca global, é realmente mais fácil para uma marca global do que para uma marca local poder estar internacionalmente. Agora, se me derem a escolher entre fazer uma Final Four num concelho em Portugal ou fazer num país no estrangeiro, numa outra cidade, eu prefiro sempre em Portugal. Mas, mais uma vez, conversando, certamente vamos chegar a um consenso. Mas sim, se me perguntares, tenho que dizer, prefiro em Portugal. Muito obrigado aos dois pelas vossas palavras. Acho que foi interessante também falar sobre o futuro desta competição, o que é que tem sido e o que é que pode vir a ser. Vamos dar fazer um pequeno intervalo pequeníssimo, mas voltamos a seguir. Eu convido-vos para ficarem também. Vêm, com vossa desculpa, 3 craques, 3 artistas com mais jeito do que vocês para jogar futebol, acho eu. Se bem que o Zé Francisco, por aquilo que sei... Com mais jeito. Tinha alguma habilidade. O Zé Francisco não sei. O Zé Francisco... Deixou algumas saudades por aquilo que sei no Ericeirense e no Mafra, mas teremos pessoas, acho que um bocadinho mais jeito do que nós os 3 para jogar futebol. Convido-vos a assistirem à segunda parte dentro de 5 minutos, mais ou menos.
O prometido é devido, estamos de volta, outra vez com o José Francisco Neves, com o Tiago Madureira, mas juntámos estes dois craques, três craques ainda maiores, se me permitem. Nelson Pereira, antigo guarda-redes do Sporting, antigo internacional, campeão nacional no Sporting, vencedor de Taça de Portugal, vencedor de Supertaças no Sporting também. Jorge Andrade, campeão no Futebol Porto. Não foste no Futebol Porto, não. Não queres eliminado, Jorge? Oh pá, desculpa, estava-te a dar mais troféus do que foi investimento para eles ganharem. Pronto. Tiveram que me vender para ganhar alguma coisa. Mas com um antigo internacional português, uma carreira que passou por Deportivo da Corunha, Futebol Porto, Futebol Amadora, Juventus, grande carreira. E Ricardo Quaresma, campeão da Europa em 2016. Vou começar por aí, que é o título que mais gostámos todos desse título, não é? Campeão no Sporting, campeão no Futebol Porto múltiplas vezes, portanto, uma carreira também extraordinária. Muito prazer ter-vos aqui a vocês todos. Hoje vamos falar sobre paixão e se para nós que estamos de fora muitas vezes o futebol sempre foi uma paixão, para vocês também foi uma profissão. Começo por perguntar-vos, começo por ti, Nelson, estás mais longe, como é que se junta o trabalho com a paixão? Sendo o futebol um trabalho para ti de muito tempo, com obrigações, com treinos, com acordar cedo de manhã, com treinar à chuva, como é que mantens a paixão ao fim desse tempo todo? Bem, bom dia, obrigado pelo convite. Eu trabalhava com paixão. Logo aí já as coisas estavam perfeitamente encaixadas. Eu tive a felicidade de sempre fazer aquilo que gostava e ainda me pagavam para isso. Por isso penso que já tenho os condimentos todos que são precisos, porque eu estou a trabalhar, estou a divertir-me, estou a fazer o que gosto, mas estou com a paixão da profissão e eu tive em dois momentos diferentes. Tanto como jogador, a paixão de ser jogador de futebol e ser profissional de futebol, e depois também como treinador. Ou seja, quando termino uma etapa da minha carreira e passo a outra, continuo na mesma a fazer algo que também é uma paixão, porque eu desde cedo que dizia que quando deixasse de ser jogador ia ser treinador. Por isso eu acho que é fácil de lidar, sabendo que há riscos, porque tu não podes sobrepor muitas vezes o coração em detrimento da razão. Por isso é este filtro que às vezes temos que o fazer em momentos de racionalidade, porque isso acontece muito durante a nossa carreira, temos decisões que têm que ser mais racionais do que da tal paixão, porque senão havia jogadores que nunca saíam do mesmo clube pela paixão que têm, ou então nunca faziam mais nada na vida a não ser aquilo que no nosso caso, que fomos jogadores, tivemos alguma apetência. Mas eu acho que lidei sempre muito bem com a questão do trabalho e da paixão, sabendo que elas, no meu caso, estavam mesmo muito ligadas. Jorge, e a tua paixão? Mantém-se acesa ou não pelo futebol? Obrigado pelo convite, também os presidentes, a Aliança, a Liga e aqui os craques e o Record. Minha paixão é assim, é falar de futebol e depois estar aqui neste painel com os jogadores, para mim é um dos melhores do mundo, e na posição dele, se não o melhor. É complicado estar a dizer que eu joguei a bola ao lado do Quaresma, que fazia magia com os pés, não é? E tanto o Nelson também guarda-redes, nós somos um pouco prejudicados. Eu, como defesa, acho que fui um dos melhores do mundo. Para mim foi o melhor, não é? Porque vejo para a minha carreira. E daí vem a paixão, que é a paixão de ser sempre melhor todos os dias, querer superar. Tive também na minha família bons exemplos. O meu pai veio de Santo Tomé para Portugal para jogar nos juniores do Atlético e depois aí puxou pelos filhos e tive a sorte de estar no momento certo, na equipa certa. Foi o Estrela da Amadora que tinha muita tradição, ganhou na altura que eu era pequeno a Taça de Portugal e para nós era como uma alegria ver um clube tão pequeno e da minha rua ganhar uma competição tão importante. Foi uma festa muito grande e a partir daí todos os meninos que moravam na Amadora queriam participar nessa festa do Estrela da Amadora. Existia muita gente que queria entrar, faziam captações com a paixão de jogar a bola, vinham pessoas de Sintra, miúdos de Sintra, Cacém, e muitos não ficavam, que não é como hoje, que se paga para jogar. Na nossa altura só ficava quem era mais competente, e daí veio a paixão de querer sempre superar. Futebol é muito fácil, quem gosta de futebol é uma paixão dentro e fora de campo. Ver custa para quem lá esteve dentro, porque está sempre a comparar. Eu podia fazer assim ou podia fazer assado, mas no entanto estar sempre ligado como eu estou é um prazer.
Ainda Sim. fazes aquela coisa de esticar a perna quando a bola vem passar para cortar, eu tenho ou não? sonhos até com estágio. Eu sou uma pessoa que gosta do convívio dos colegas. Eu fiz estágios incríveis. Para mim, o melhor momento de futebol para mim foi o Mundial 2006, que eu fui com os meus colegas e não joguei sequer. O Europeu também de 2004 foi muito bom. Foram momentos na seleção. Gostei mais dos momentos que eu tive na seleção do que nos clubes, por diversas razões. Mas, no entanto, a seleção era a minha paixão, mas, no entanto, eu acho que a paixão do futebol e de uma bola, quem tem, vê-se logo à nascença. E eu era um desses meninos, não tão dotado como o Quaresma, com a habilidade, mas com a paixão de uma bola, desde cedo. Eu acho que o Jorge e o Nelson, e também o José Francisco e o Tiago, vão perdoar quando eu sei que de facto o grande craque que está é o Ricardo Quaresma. De todos nós, é de certeza que ele tem mais habilidade que uma bola nos pés. Ricardo, tu tens 39 anos, não deixaste de jogar, continuas a jogar, apesar de agora não estás em nenhum clube. Porquê é que não és capaz de te libertar deste vício, desta, não sei se podes chamar uma droga quase, que é o futebol, para vocês? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Não, como tu dizes, é uma doença, é uma droga. Ainda hoje, neste momento, não estou a jogar, mas sempre que posso, jogo com os meus amigos. Sempre que estou em casa, não perco jogos, porque acho que é difícil explicar-te aquilo que sentimos pelo futebol. Não te vou dizer que nasci com a paixão do futebol, porque houve uma altura na minha vida que eu queria trocar o futebol pelo hóquei, naquelas coisas de criança, mas depois de começar a perceber que tinha nascido para aquilo, aí sim começou a grande paixão. Aliás, até o grande amor da minha vida é sem dúvida o futebol, por isso além disso, tenho que agradecer ao futebol por tudo aquilo que me deu. Tudo aquilo que tenho hoje em dia é graças ao futebol, por isso é algo que eu não posso esquecer disso. Pensas no adeus ao futebol ou não? Vai ser esse dia? Ficas ansioso? Hoje em dia já começo a pensar mais, mas tento fugir porque tenho um bocado de medo de chegar a esse momento, porque é aquilo que eu digo, tenho um amor muito grande ao futebol e acho que vou sofrer um bocado quando chegar a esse momento. Zé Francisco, na perspectiva de um adepto, eu sei que também o Zé Francisco também foi jogador no Ariacerense e no Mafra, acho que não tão bom como vocês, mas ele diz que foi bom, mas não há vídeos. Não há vídeos no YouTube sobre isto, mas ele diz que sim, mas não há vídeos no YouTube, portanto nunca saberemos. Mas na perspectiva de um adepto, e eu sei que o José Francisco é um adepto de futebol, gosta muito de futebol também, como é que um adepto gosta de uma coisa que em termos práticos não tem nada da nossa vida, não é? Não nos faz ganhar mais dinheiro, até faz perder algum dinheiro de alguma forma, não nos faz a nossa vida melhor, a não ser emocionalmente, se calhar. Porquê é que esta ligação existe também, na sua perspectiva? E como é que a sua se alimenta, como é que não desapareceu com a idade, como é que isto aconteceu tudo? Então, eu acho que a paixão pelo futebol, no meu caso, tem vários momentos, não é? Tem aquela paixão inicial quando eu achava que era jogador, coitado, que até jogava com o número 3 porque tinha visto Humberto Coelho jogar, vê lá bem o disparate. Era os teus, Jorge, era central também, como tu. Vê lá, até o disparate de jogar com o número 3 só porque, coitado, esta ideia peregrina de ser o Humberto Coelho era uma coisa impressionante. Mas pronto, tem esse momento muito de paixão inicial. Depois tem um momento de paixão louca pelo nosso clube, percebes? Em que todos estes senhores que aqui estão são pessoas que nós não gostamos sequer de olhar. E depois tem aquela paixão do futebol por si só, não é? E tem este momento agora, final, que eu estou a viver, final não, mas que eu estou a viver neste momento, que é ter a paixão de poder estar ao pé destas pessoas que nos deram muitas alegrias, com uma camisola vermelha vestida, e que nos deram muito poucas alegrias quando tinham outras camisolas vestidas, e que foram aquelas pessoas que eu ia para o estádio chamar nomes, não é? Vocês sabem isso, devem ter ouvido alguns meus. Não particularmente, mas devem ter ouvido. Eu acho que ali ao Quaresma, se calhar alguns Quaresma gostava de frontar o Benfica, não gostava? Sim, o Quaresma. Eu já assumi isso, era o estádio que mais prazer me dava em jogar futebol. E ver adeptos aqui como o nosso amigo
ainda me dava mais gozo e mais prazer de jogar, mas é o que ele diz, é essa paixão que a gente tem de entrar em campo, de lutarmos e defendermos o nosso clube e as nossas cores, e acho que o futebol tem coisas fantásticas. Ainda responder à tua primeira pergunta, independentemente destes estágios diferentes de paixão, o futebol não nos tira nada, o futebol dá-nos imensas coisas. O prazer de poder gritar um golo ou sair feliz de um jogo, eu acho que, não sei, para nós que somos adeptos de futebol, não sei se há alguma coisa melhor ou mais gratificante. Vale enquanto adeptos, não é? Mas quem não é adepto não entende isto, não é? Pois, quem não é adepto não entende, terá outras paixões na vida, mas certamente não será como a de futebol. Eu pelo menos estou convicto disso. Tiago, na perspectiva da Liga, também és adepto, de certeza, também gostas muito de futebol e eu sei que gostas. Na perspectiva da Liga, o que é que a Liga faz, o que é que o futebol profissional pode fazer para manter esta chama acesa? Porque muitas vezes o futebol enfrenta desafios muito grandes, competição de outras plataformas de entretenimento que fazem com que os miúdos já não queiram sair de casa para jogar, se calhar, que vejam outras coisas, vejam jogos, vejam o YouTube. O que é que o futebol pode fazer, o que é que o futebol profissional pode fazer para manter esta gente presa ao desporto? Eu acho que o importante é termos a consciência do que é que nós queremos, o que é isto. Portanto, isto é um jogo apaixonante, mas é, como tu disseste, uma atividade de entretenimento. Às 19h45 da final entre o Sporting e o Porto, há um conjunto de pessoas que fazem uma escolha do que é que fazem com o seu tempo relativamente a esse sábado. Se vêm ao estádio, se vão ver na televisão, mas essa diversidade de opções que nós hoje temos, se vão ao teatro, se vão ao cinema, se vêem a Netflix, o que é que fazem dentro da indústria de entretenimento, ou seja, o que é que fazem com o seu tempo e com o seu dinheiro, e tentar criar estratégias para que essa escolha seja o desporto e que seja o futebol e que depois, afunilando, seja o futebol português e que seja, neste caso, a Taça da Liga, é o que nos compete. E eu dizia outro dia que nós vivemos o período mais desafiante de sempre para a construção desta escolha. Duas questões importantes. A primeira, nós trazemos aqui o tema da paixão, porque a paixão é realmente o que difere o desporto e o futebol, principalmente como maior atividade de desporto em termos globais, do resto das atividades de entretenimento. Com certeza que a forma, por mais que nós sejamos apaixonados por música ou sejamos apaixonados por cinema, nada nos provoca a emoção e a paixão que o futebol nos coloca. E nós vivemos hoje um tempo muito desafiante, que não é mais difícil, é simplesmente mais desafiante, porque nós temos um conjunto de gerações que todas elas têm hábitos de consumo, hábitos de vida totalmente diferentes. A forma como hoje um miúdo de 10 anos ou de 15 anos vivencia, quer consumir entretenimento, quer consumir conteúdos, é diferente da nossa forma, da nossa geração, como é diferente da geração dos nossos pais e dos nossos avós. Enquanto há 30 anos atrás havia um afunilamento dos canais de comunicação e toda a gente não tinha a oferta que tem hoje à disposição. E esta multiplicidade de ferramentas e de tecnologias e de formas diferentes como os miúdos hoje querem consumir, obriga-nos a ter estratégias orientadas e definidas para cada um destes targets. E é isso que a Liga tenta fazer. Há um fenómeno, por exemplo, com os miúdos, que é muito curioso. Eu estava a ouvir o Zé Francisco, que é como é que nós, e nós pensamos na Liga muitas vezes nisso, como é que nós, hoje, principalmente com as gerações mais novas que cresceram no digital, que cresceram a não querer sair de casa, a não fazer atividade física, ou seja, a paixão pelo futebol nos miúdos é mais difícil de cultivar por eles estarem a jogar à bola, portanto temos de arranjar outras estratégias. Falávamos, os esportes, por exemplo, são uma estratégia de conseguir converter miúdos para o futebol real, mas há um fenómeno, por exemplo, com os miúdos muito curioso, e eu estava a ouvir o Zé Francisco, que é o Zé Francisco aquilo que definiu como os momentos que construíram esta paixão que ele tem era a ida ao estádio e o amor pelo clube. Nós hoje temos muitas gerações que o principal link emocional que têm com o jogo já não é o clube, mas são os jogadores. Eles já não seguem os clubes, mas seguem os jogadores. Eles habituaram-se desde crianças, até porque hoje os jogadores também têm as tais ferramentas. De alguns jogadores, como o Cristiano Ronaldo, como o Messi, há meio dúzia de jogadores que conseguem ter essa capacidade de atrair... Mas que têm uma importância fundamental para criar a tal semente que vai, daqui a 20 anos,
fazer esses jovens hoje, adultos amanhã, de terem a paixão e ao sábado à noite quererem vir ao jogo, ou de estarem nas ferramentas que houverem, ou se calhar estarem sentadas num sofá daqui a 10 anos com os óculos de realidade virtual, com a mesma experiência de estádio e poderem querer consumir. Mas os jogadores são fundamentais para criar esta semente. E é curioso ver que muitos miúdos hoje, até porque os jogadores hoje têm também essas ferramentas à sua disposição, têm os seus canais próprios de comunicação, têm assessorias próprias, trabalham isso. Os jogadores criam esse vínculo direto, eu já nem falo mesmo só com os adeptos, mas com as marcas, mas criam um vínculo direto de comunicação com estas novas gerações que é fundamental para eles, porque hoje as gerações querem sentir esta aproximação, esta ligação direta e, portanto, há hoje os clubes têm de trabalhar isso, têm de criar aquilo que criaram ao Zé Francisco, que é o amor fervoroso pelo clube e gostam muito dos jogadores, mas se os jogadores forem para o rival, para o clube está em primeiro lugar, mas há outros miúdos que não e que têm a ligação com o jogador e vão para onde o jogador for. Ou seja, nós hoje temos um sem fim de possibilidades para criar este ponto de contacto, para criar esta semente, para pôr gente a consumir futebol. No final do dia é isto que a pergunta, eu digo muitas vezes, sem grande ciência, é como é que nós pomos mais gente a ver futebol das mais diferentes formas. E falávamos há bocadinho da Final Four e da importância que a Final Four tem. Porque nós em Portugal, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, com os modelos de desporto dos Estados Unidos, que são muito mais orientados para esta vertente do negócio e do espetáculo, sim, fazem com que também haja essa preocupação de abrir e de criar experiências que sejam envolventes, não só para o apaixonado pelo jogo em si, mas para toda a gente que quer passar um bom bocado. Eu dou este exemplo muitas vezes. Eu tive a oportunidade de ver um jogo da NBA. No final do jogo, a minha esposa estava mais excitada com o jogo do que eu. E ela não gosta, nem não conhecia um jogador que estava ali a jogar, e eu sou também muito apaixonado por basquete. Porque a experiência que lhes é dada, e ela não é uma consumidora primária de basquete, é fabulosa e as pessoas sentem-se isso. E é isso que é preciso criar. E acho que a Final Four da Allianz Cup dá-nos isto. Permite-nos trazer pessoas que normalmente não vêm ao futebol, permite-nos trazer as tais famílias, permite-nos criar, os embaixadores da Liga passam muitos dias aqui na Fan Zone e é curioso que permite criar este vínculo, esta ligação. Muitos dos miúdos nunca viram jogar o Jorge Andrade, nem o Nelson, nem o Ricardo. O Ricardo deve ter visto. Eu tive uma... Só para terminar. Sim. Eu tenho 2 filhos pequenos, um com 6, outro com 9. O de 6 anos não tinha ainda despertado para a paixão do futebol. E o Mundial, as cadernetas, puseram-no a recuperar a história do futebol, a fazer-me perguntas sobre quem é que eram o Ricardo Quaresma, quem é que era não sei quem é que era não sei o que mais. Portanto, e é isto que é preciso tentar cultivar e semear. E, portanto, os jogadores também têm aqui, hoje em dia, cada vez mais, um papel fundamental para conseguirem ser esse ponto de conversão da paixão, de criar a paixão no adepto. Nelson, tu tinhas noção, dentro de campo, como jogador, tinhas noção do que é que as tuas ações implicavam para tantos milhões de pessoas? Isto é, tu fazes uma defesa de um penalti, fazes um penalti decisivo, ou dares um frango, um dia bom ou um dia mau, tinhas noção naquele momento da quantidade de pessoas que ficavam felizes no dia a seguir, ou a chorar no dia a seguir por causa de uma ação tua? Tinha, até porque eu era o meu primeiro crítico. Por isso eu tinha a noção de que tinha que fazer tudo para que houvesse perfeição, porque havia muito mais gente também que poderia melhorar até o seu dia em função daquilo que eu fizesse dentro do campo. Daí todo o trabalho que eu desenvolvia era muito direcionado para isso, para que pudesse de alguma forma, e nós sabemos que os adeptos vão ao estádio ver um jogo, vão nos ver jogar, mas muitos também vão para libertar as frustrações da semana de trabalho. Ou seja, se nós conseguirmos, num momento desses, alterar qualquer coisa na vida das pessoas, já estamos a prestar um bom serviço. Claro que o primeiro serviço que eu gostava de prestar é sempre logo a mim próprio, porque dar o melhor de mim, fazê-lo bem, sabendo que tenho o meu clube e que poderia prejudicá-lo. Mas quando nós percebemos que tanta gente nos segue para ver os jogos, acho que o mínimo que podemos fazer é dar tudo para que eles saiam de lá felizes. Tiveste algum momento em que sentiste isso, Jorge, também? Em que um quarto teu, um gol teu... Não, eu acho que mais do que golos, sendo defesa, é quando falhas. Só que o problema é que nós temos a noção, o jogador tem a noção, quando falha não é preciso ninguém estar-nos a dizer. Nós já sabemos que falhamos, já... Mas tu pensas no impacto que tens
És defesa, ok. Uma falha tua, dá um gol do adversário, um erro, acontece a todos. Não, Tu ficas chateado, mas pensas, epá, amanhã há 5 milhões de adeptos ou 10 milhões de adeptos que vão para o trabalho com um gandamelão. Não, a única vez existiram momentos da carreira que foram muito complicados, por exemplo, a minha expulsão na meia-final da Liga dos Campeões, sendo contra o Porto, e doeu muito. Da forma como foi, uma brincadeira. Da forma como foi, doeu muito e teve impacto também no Deportivo, porque era um momento especial para a equipa, porque nunca, aquela geração dos jogadores do Deportivo nunca mais iam, e veio-se a provar, nunca mais têm capacidade para chegar àquele nível, mas onde doeu mais nem foi aí. No Euro 2004 eu fiz um autogolo, não é? Numa competição em casa, e podia ter um peso muito grande, mas a mim marcou mais porque o meu pai foi ver o jogo e disseram que o meu pai chorou quando eu marquei o autogolo. Ou seja, o meu pai não chora para nada. Mas Portugal ganhou. Calma. É crítico até o futebol. Não é, e aquele momento, ao dizer que o meu pai chorou por uma ação negativa minha, é um impacto maior que a gente pode ter, que é na nossa família. Aí nós não gostamos que os nossos sofram pelas nossas ações. Claro que o público em geral também, porque trabalhamos para os clubes ou pela nação, e gostava mais quando jogava pela seleção do que pelos clubes, porque pelos clubes nós conseguimos semana a seguir retificar. Pela seleção às vezes é um momento único na carreira, e no Euro 2004 ganhamos 2-1 à Holanda, e ninguém quase se lembra que eu marquei o autogol. Porquê? Porque a equipa ganhou, senão era muito marcante esse momento. Tiveste momentos desses, Ricardo? Há bocado lá fora estávamos a falar sobre golos que tu marcaste, e eu lembro de alguns que tu marcaste. Um em particular, já me disseste que para ti não é o melhor da tua carreira, mas para mim foi o melhor que eu te vi marcar, que foi o Portugal-Bélgica, que é a melhor trivela que eu vi. Exatamente, em campo. O que eu acho foi o melhor que eu vi, o melhor gol que eu vi o Ricardo marcar, 4-0, um gol extraordinário, uma trivela fora da área, que parece que a bola parou no ar e caiu dentro da baliza. O Ricardo... Sénior, o teu primeiro gol de trivela é num jogo particular Sporting Académico em Rio Maior. Que é na época de 2001, 2002, não é? Quando realmente o jogador do Aroca imitou a Quaresma agora. É uma trivela de todo o tamanho. Foi ao Pedro Roma, o guarda-redes. No caso do Quaresma, acho que não era sair mal. No caso do Quaresma, ou então saiu mal muitas vezes, Ricardo, só por causa disso. Mas tu tens noção daquilo que tu provocas também, até ao ponto da quantidade de miúdos que começaram a fazer trivelas, por causa dessa tua imagem de marca. Isto é, tu criaste um estilo, a forma como tu jogas foi replicada por milhares e milhares de miúdos em Portugal, e não só em Portugal, no mundo todo, imagino eu. Tens noção disso? Eu acho que quando nós jogadores entramos em campo, tu não pensas muito nisso. Pensas sim, e como o Nelson disse, em dares o teu melhor, em lutares e tentares fazer com que as pessoas se divirtam, porque às vezes há adeptos que vão para o estádio não é para se divertir, é mais para criticarem, para insultarem. Vocês ouvem isso? Sentem isso dentro de campo ou não? Percebem o tipo de adepto diferente? Não, claro que percebes. Ninguém é surdo. Tu, por muito que estejas num campo, obviamente não vais estar atento ao que te dizem, mas ouves. Eu, pelo menos, ouvia muita coisa. Vais bater cantos, não é? Ouves tudo, imagina. Não, ouvia, mas lá está, eu falo por mim, a mim isso dava-me ainda mais vontade de jogar, mais vontade de ter a bola. Como também ouvi muitas vezes no meu próprio estádio, quando jogava pelo Porto, jogos que me corriam mal, os adeptos assobiavam-me e criticavam-me. Mas isso faz parte do futebol, faz parte do jogo. Eu acho que nós jogadores temos de estar preparados para isso, para o bom e para o mau. Obviamente que hoje em dia, com isto das redes sociais, tu sabes que estás mais disposto às coisas. E se calhar tens mais noção em que tudo o que tu fazes, num instantinho estás nas redes sociais, não é? E as crianças, se olham para ti como um exemplo, vão apanhar tudo o que tu fazes. A maneira que tu tocares na bola, a maneira que tu metes as caneleiras, a cor da bota que tu usas, é tudo pormenores que as crianças reparam. Então, hoje em dia, se calhar tu preparas-te mais para isso. Eu acho que no nosso tempo não entrávamos a pensar nisso. Entravas sim para te divertires, para fazeres aquilo que tu homens fazer, que é jogar futebol, mas hoje em dia é diferente.
Mas havia jogos especiais, havia adversários especiais, tu, aliás, Não, há bocado falávamos havia. disso, não é? Eu falo, já Mexido falei, também com a cabeça, já não é? falei isso Enfrentar muitas jogo vezes. assim, não é? Eu cada vez que ia ao Estádio da Luz, eu passava o meu aquecimento a insultar os adeptos e os adeptos a insultarem-me a mim. Tu também respondias, também insultavas? Porque era isso que motivava-me, era isso que me... E está aqui um adepto O José fanático. Francisco soubesse disso há 20 anos, havia muita coisa E que ele não era- teria dito. Mas era isso que me motivava-me, era isso que me dava aquele prazer, aquela vontade de jogar, porque sabia a rivalidade é boa, desde que a gente não exagere na rivalidade. Mas essa rivalidade era boa e isso a mim dava motivação de ir ao Estádio da Luz, ou quando o Benfica vinha ao Dragão, ou vinha ao Alvalade, ou eu ia pelo Sporting à Luz. Essa rivalidade já nasceu comigo, porque fui criado no Sporting, então já havia a rivalidade entre Sporting e Benfica, e depois quando fui para o Porto, ainda mais rivalidade há. E isso já nasceu comigo, então é o que eu digo, eu passava muitas das vezes o meu aquecimento era a responder aos adeptos e os adeptos a insultarem-me, e era isso que me dava vontade de entrar em campo e de jogar. Obviamente que hoje em dia é o que eu digo, tens de ter muito mais cautela naquilo que fazes, porque tens muito mais câmaras, tens... Cada pessoa tem uma Os máquina telefones fotográfica igual, hoje em não é? dia- Não dá para... metem-te em todo o lado, para o bom e para o mau, e eu acho que antes, como jogador, divertia mais antes do que agora. É? O que é que o futebol te deu, José Francisco? Eu antes de dizer-te isso vou-te dizer uma coisa. Há bocado estava a ouvir vocês falarem sobre essa ligação que cada vez há mais aos jogadores e menos aos clubes. Não foi o futebol que me deu, agora vou dizer, o que a Aliança me deu é o prazer de poder estar aqui onde é realmente a paixão, e a paixão são realmente eles, sabes? Mais do que o futebol, e eu há pouco estava, e cada vez a estar mais de acordo contigo, este prazer de eu poder estar aqui num palco com estas pessoas é para mim a paixão do futebol, sabes? E admito que todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço e aqueles que eu também não conheço, iriam adorar poder estar aqui ao pé destas pessoas que são os jogadores e que são aqueles que nos dão realmente a paixão no futebol. E deixa-me só dizer, eu sou chato com estas coisas de falar sobre isto, mas o futebol é tão mais bonito quando estamos com eles, e sempre que se ouve alguma coisa a menos boa do futebol, nunca é entre os adeptos e os jogadores, é com outras coisas que por aí existem, percebes? E portanto... Os jogadores são o melhor do futebol. Os jogadores e o público. Sim. Desculpa, lá agora puxar as coisas para o meu lado. Os jogadores e o público são o melhor do futebol. E os jornalistas também. Obviamente, Ricardo, quando estamos a falar do público e das críticas, as pessoas de bem, não é? Aqueles que vão pela rivalidade e não por mais... Mas lá está, eu quando ia ao Estádio da Luz, como eu já disse, ouvia de tudo. Mas eu fora do campo, Havia muito respeito por ti, não havia? respeitam-me, admiram-me. Nunca tive problemas com ninguém fora de campo. Agora, dentro de campo, eu entendo o adepto. Cada um defende a sua cor, cada um defende a paixão pelo clube que tem. Isso a mim nunca me causou problemas. Agora, lá está, há adeptos e adeptos. E isso aí já estamos a falar Trazem mais. aquilo que a Liga Portugal gosta de dizer do futebol positivo também, não é? Aqueles que fazem parte do futebol positivo, como vocês fazem. E portanto eu acho que bom estar aqui com quem realmente transforma o futebol em paixão. E quem transforma o futebol em paixão são eles. O que o futebol me deu é eu faço muitas vezes isto, uns paralelismos entre o meu dia-a-dia profissional e o futebol, ou o desporto, porque realmente há muita coisa, sabes? Esta capacidade de nós todos os dias fazermos melhor, todos os dias treinarmos para ser melhores, no dia-a-dia das empresas também existe. Não é só no futebol. O trabalho em equipa, que é uma coisa fantástica que se vê. Eu lembro uma vez, só muito rápido, entrevistei um rapaz, um miúdo novo, para vir trabalhar connosco, e eu perguntei: que desporto é que tu fazes? E ele diz: faço natação. E o resto da tua equipa? Não, eles estão lá, eu nado por mim. E diz: então não. Porque o espírito de equipa que se vê no futebol e que se vê noutros desportos. O saber aceitar um passo falhado, saber aceitar Não, sabes o que é? Um frango no guarda-redes, um erro de defesa. Não. Perceber que pode acontecer e estar lá para ajudar. Vou brincar aqui um bocado com os três. É o Ricardo eventualmente falhar um drible e o Jorge estar lá para compensar, e mesmo se o Jorge estiver para compensar, o Nelson estar lá atrás
para defender. E isto no dia a dia das empresas existe. Não pensem que é só no futebol, nas empresas também existe. Há muitas vezes que nós falhamos e se não tivermos alguém que esteja lá por trás a ajudar-nos e a compensar a nossa falha, não funciona. E portanto eu gosto de trazer muito o paralelismo do futebol para as empresas e portanto o que o futebol me deu foi essa capacidade de ter paixão, e tão bom seres apaixonado por alguma coisa, ter paixão. Gritar gol é muito bom, não é? É muito bom, mas... Nelson não concorda. Não, mas hoje Nunca marcaste um gol, pois não, Nelson? Já caiu. Então pronto, se marcaste tu sabes que é bom. Sabes que é bom. Mas grita-se tanto o gol como a defesa do guarda-redes ou como o corte do Jorge. Isso é a mesma coisa. E o futebol dá-nos isso, a capacidade de ter paixão, de podermos falar muito bem com os nossos amigos sobre o jogo da véspera, ou poder, por exemplo, como na semana passada, ou há 2 semanas, eu poder levar um dos meus melhores amigos a ver o Benfica Sporting comigo ao meu lado. Isso é... Sportingista. Sportingista. E é um dos meus melhores amigos. A experiência curiosa, eu quando era novo, Sim. eu ia ao estádio de Alvalade como ao Estádio da Luz todos os fins de semana, que eu jogasse. E antigamente era assim, nós íamos ver futebol por todo lado, ao Belenenses, onde existia jogo, íamos com o cartãozinho de jogador e lá íamos para o sítio onde os jogadores, e, independentemente da equipa que jogasse. E fui parar para o Porto e hoje em dia defendo o Porto como o Quaresma também tem uma adoração pelo Porto. Ou seja, isso é que é paixão pelo jogo. Claro que nós representamos os símbolos, mas a paixão está acima desses clubes, não é? Dando a palavra já agora, Jorge, tu hoje em dia consegues ver um jogo com prazer? Consegues ter um prazer em casa, no sofá, a ver um jogo de futebol, a beber uma cervejinha, a comer uns termossos? Consegues ter esse prazer com o jogo de futebol ainda? Ou a tua visão é muito técnica sempre? Não, eu quando deixei de jogar futebol, comecei a ver futebol com as pessoas da minha família. Não é? E ouvir sempre o que toda a gente dizia. Eu não falo, só ouvir. Só que chegou um ponto eu já fartei, agora só vejo futebol com quem jogou futebol. É difícil. Só gosto de ver futebol com quem jogou futebol. Ou sozinho. Porquê? Porque a visão é muito diferente. Um simples lance, o adepto normalmente está a ver um jogo só por uma cor e nós estamos sempre a tentar ver pelos dois lados. Um simples lance de falta, para nós tem 2 critérios e para a pessoa que está a ver, se é de um clube só vê um critério. Sim, é o árbitro que errou de certeza. Sim. E até não gosto de discutir futebol em casa. E tu vês futebol com prazer, Nelson? Faço-me uma pergunta. Até porque tu também foste treinador, além de foste treinador de guarda-redes específico, deves olhar com atenção para aquilo que os guarda-redes fazem, deves ter sempre o olho clínico de está a fazer mal, devia ter ido mais para a frente, devia ter saído. Imagino que seja inevitável. Consegues ter prazer a ver futebol? Não me consegui desligar dessa parte. Ainda vejo o jogo muito como análise, à procura do erro, não é? No fundo é à procura do erro para depois haver aquele processo da melhoria. Porque é muito tempo, e eu tive 10 anos a equipa técnica, e agora mesmo como comentador e temos que analisar os jogos, por isso é que está a ser mais difícil desligar e perdeu-se um bocadinho isso, mas eu gostava de conseguir ver, e como dizia o Jorge, de ir aos estádios, eu vou ver jogos do campeonato distrital, vou ver jogos, e talvez aí nesses eu divirta-me um bocadinho mais, porque também o ambiente é totalmente diferente e aí liberta, mas quando eu estou a ver principalmente a Primeira Liga, fica difícil, ou mesmo quando eu vou ver o meu Torriense, porque toda a gente sabe que eu vou ver sempre o meu Torriense, e é o meu Torriense como é o meu Sporting, é igual, são os 2 clubes. É como é o Estrela Amadora do Jorge também, portanto também é o clube dele. E eu aí sofro a ver os jogos, mas tenho mais perspectiva de análise. Nos campeonatos distritais acho que divirto-me muito mais a ver o jogo, até porque todo o ambiente do jogo é diferente, e aí sim, aí aconselho as pessoas, vejam os jogos do campeonato distrital, porque vale a pena, tem coisas muito interessantes e tem muito daquilo que é a essência daquilo que nós passamos, principalmente em termos de quando andávamos na formação. E se calhar a exigência do treinador não é tão grande, não é? Tu treinador ou tu ex-jogador não olhas para um jogo do campeonato distrital a pensar está a fazer mal aquilo, sabes que não, são nem jogadores, posso, acho que nem posso, não têm preparação que tiveram. Porque nós sabemos que
tudo é diferente. Nós sabemos quais são as condições que existem no futebol profissional e quais são as condições que existem no futebol amador. Por isso, eu dou-lhes muito mérito. A quem trabalha no futebol amador, porque dentro das condições que têm, que são poucas por vezes, conseguem fazer coisas muito engraçadas, e talvez isso também me chame um pouco a atenção, porque eu também sei como é que comecei a jogar nos pelados, difícil, a andar de comboio para ir para os treinos, e essa essência hoje em dia, explicar isso aos miúdos, principalmente, eles não têm tanta noção do que foi nós jogarmos nos pelados, de andarmos com a mochila da roupa e a da escola tudo misturado. Colar os joelhos todos, no caso do guarda-redes, não é? Sim, pois aqueles medalhões famosos que ficávamos aqui de lado, porque quando íamos pelo chão saía isso era paixão nessa altura, isso era paixão. Muita paixão. Só podia ser paixão, sim, não é? Sim, é paixão e loucura. Sim. Está tudo misturado. Por isso é que eu digo, o futebol tem tanta coisa boa que nos faz gostar tanto dele e torna um fenómeno totalmente diferente de muitos outros. Eu acho que foi isso que nos fez, a nós enquanto atletas, andarmos tantos anos e continuarmos, a Liga ter um papel tão importante na forma como vai fomentando esta paixão pelo futebol. A Allianz só entra num projeto deste, de certeza, porque acredita que estão aqui tantos valores envolvidos que ajuda na promoção também da marca. Eu acho que é isto tudo que faz do futebol realmente um fenómeno. Ricardo, tu vês futebol com paixão? Em casa, na televisão, no sofá? Ou preferes ir ao cinema? Não. Sempre que posso, como já disse, vejo jogos. Agora, não vejo todas as equipas. Não vejo todas as equipas, até porque o futebol hoje em dia está mudado. Já não há aquele jogador criativo, já não há aquele jogador que tu digas... Perderam-se jogadores como tu, não perderam no futebol? Os jogadores que arriscam mais que os treinadores. Normalmente os treinadores não gostam dos jogadores que perdem muita bola, que arriscam muito, não é? Sim, é diferente, é um futebol diferente. Não te vou dizer se está melhor, se está pior, mas é um futebol diferente. E eu, como gosto de jogadores diferentes, e hoje em dia não vejo assim muitos. Então... perco tempo sim a ver algumas equipas, mas não perco a ver todas. Diz-me um jogador atual que te apaixona, um jogador novo... Que me apaixona? Que gostas de ver jogar? Neymar. E tu, Jorge, algum jogador que tenha assim um crushzinho, uma paixãozinha para ele ou não? Sim, adoro o Neymar e concordo também com o que diz o Ricardo. Hoje em dia o guarda-redes finta, vimos o jogo do Braga, o guarda-redes do Salveiros Sub-23, que finta o avançado, dá-lhe uma cueca. Isto no nosso tempo isto é impensável, porque exigem que o guarda-redes, a forma como jogou, está tudo trocado. Eu gosto de um extremo, eu acho que nós pecamos no futebol moderno, perdemos os extremos criativos e mesmo a nossa seleção perdeu por isso, estamos a jogar por dentro demasiado e este tipo de jogadores já não vão nascer, porque já estamos a castrar desde a formação. Desde muito novo os treinadores querem ter o protagonismo, são eles que mandam no jogo e a bola quando chega às linhas, o jogador é um robô, joga até com o pé trocado. Mas isso tu não acreditas que possa também tirar paixão aos miúdos que querem jogar futebol? Tira, eu tenho o prazer que tu tinhas quando eras miúdo, o Quaresma, por exemplo, com as fintas dele, o prazer era fazer fintas, não é? Imagino que com 15 anos tu andavas a driblar a escola toda e voltavas para trás e continuavas a driblar na escola, não? Sim, tanto eu como o Nelson... Não fintavas ninguém? Tu eras avançado, que eu sei. Como o Jorge, eu acho que na rua todos nós tínhamos essa mania de pegar na bola e de querer fintar meio mundo. Mas hoje em dia já não vejo futebol de rua. Hoje em dia é aquilo que o Jorge diz, os treinadores hoje em dia querem ser eles os protagonistas. E eu acho que o protagonista do futebol é o jogador. Aceitem ou não, é o jogador que faz o adepto ir ao estádio, é o jogador que te dá essa paixão pelo futebol. E quando a gente quer mudar o futebol, é complicado. Há um jogador que te apaixona, Nelson? Fora das balizas, dentro das balizas? Há um jogador do futebol atual? Sim, eu também gosto muito de ver os criativos no campo, que fazem as coisas mais diferentes. Claro que o Neymar é o jogador que até leva ao exagero daquilo que é a habilidade com bola.
Mas também tem um lado provocador, o Neymar. Vocês todos gostam do sim, Neymar. aquele que se põe a jeito Não é para só levar por uma aquilo porrada, que joga sim. e que marca, também se calhar provoca um bocadinho, não é? Não sei se concordas com isso. Tem um lado de atrevido, também de... Mas isso Não é questão de empolga. provocar, a questão é que a gente já não estamos habituados a ver isso. É preciso jogadores assim. E nós quando estamos lá dentro e vimos um jogador desses que exagera, como o Nelson diz, que às vezes já vai ao limite e se calhar pode ir para a baliza e volta para trás, para quem é fintado ninguém gosta, né? Se for fintado a primeira vez, à segunda já te vou pegar, ou pega a bola ou pego-te a ti, né? Como está aqui os Tu não jogos. deixavas, Jorge, pois não? Agora, Nem nos jogos veteranos deixa. mas por isso é que a gente às vezes critica tanto o Neymar, por isso, porque já não vejo muito jogador como ele. Hoje em dia é tudo muito objetivo, extremos já não há, hoje em dia já não há extremos. Hoje em dia pegam na bola, controlam e cruzam. Sempre Já com ninguém vai para segurança, cima de não ninguém, já ninguém finta. Para já chegar ao fim do jogo com a estatística toda a dizer passos certos, 95% de passos certos, não é? Mas Parece o que é que me adianta a mim ter 90 passos certos se não tive uma assistência e não fiz um golo? Não me adianta de nada. Mas pronto, é a maneira de cada um de ver o jogo. Tiago, há aqui estas questões também, o futebol sofreu muitas alterações também dentro de campo, também de forma técnica. É mais difícil levar os adeptos a gostarem do futebol? Não sei se há estudos da Liga em relação sobre isso, porque se perderam os jogadores, se calhar, tendendo a concordar com o Ricardo e o Jorge, o Nelson estavam a dizer, este tipo de jogadores os treinadores castam de alguma forma, os treinadores não querem este tipo de ações arriscadas que perdem a bola, pois não sei se é mais difícil também para quem organiza manter o interesse no jogo. Deixa-me só pegar numa coisa que o Jorge disse há um bocadinho curiosa. Nós lançamos, nesta edição da Taça da Liga, uma parceria em que estamos a desenvolver NFTs de momentos do jogo. E a paixão está muito associada à questão dos momentos. Do momento. Toda a gente se lembra onde é que estava naquele jogo, quando o Quaresma marcou aquele golo, quando a nossa equipa sofreu aquele golo, aquela vitória. Toda a gente tem a sua vida e é isso que difere do futebol. Portanto, nós temos memórias da nossa vida, de com quem estávamos, onde estávamos a ver, temos isso completamente claro. E esta O futebol está para fazer a nossa linha de tempo às vezes quase. Até dá, com um amigo até digo com quem é que estava, porque ele ia mudando muito, já me lembro em que ano é que estava. Sim. E é um bocadinho isso. E nós tentamos imortalizar isto. E tivemos o cuidado, e o Jorge falava, nós relativamente aos guarda-redes e aos defesas, quando vemos os nossos guarda-redes e defesas de referência, nós não os associamos a um momento específico, não temos na cabeça que os guarda-redes podemos lembrar uma defesa, mas é a continuidade da carreira que faz deles, ao contrário dos jogadores que são muito associados a golos, a assistências, a dribles, a fintas. E o Jorge contava que um dos momentos, quando lhe pediram para falar um dos momentos que se recorda da carreira, não era nenhum golo que marcou, agora falou do autogolo, era de um corte que tinha feito contra o João Pinto, que tinha recuperado 20 metros de distância. E uma das coisas que nós vamos fazer com esta questão dos NFTs, mais uma vez ligando à forma como os miúdos consomem futebol, ao colecionáveis, a importância da tecnologia, é não só colocarmos momentos de golos, mas colocarmos momentos de defesas, colocar momentos de cortes, colocar momentos de ações defensivas, ou seja, vamos tentar imortalizar, no tempo do Zé Francisco, no Mafra e no Licenciado, se houvesse isso, hoje podíamos ter esses momentos colecionáveis para ele ver. Não havia telemóveis que filmassem na altura. E a questão de centrar nas ações dele, nos momentos que eles... Porque é isto que nos cria este imaginário de memórias. E deixa-me só aqui introduzir outra dimensão também, que é... O futebol tem uma responsabilidade gigante. Portanto, e a paixão que nós construímos nas pessoas vira-se também contra nós na dose de responsabilidade que nos dá eu achei fantástico o Ricardo estar a falar de que ele tem consciência de que a forma como se põe um brinco ou não põe, como é que é a cor das camisolas, mas depois o comportamento que eles têm enquanto referências também provoca para o bem e para o mal isso. Portanto, e os jogadores hoje, e acho que isso também mudou um bocadinho, têm essa dimensão da responsabilidade que têm enquanto formadores até de um conjunto de gerações, que se calhar há 30 anos não havia tanto essa noção, e o facto de eles hoje terem mais cuidado com isso, porque também têm esse vínculo direto. E nós, portanto, na área da responsabilidade social, eu soube há pouco tempo, vou cometer aqui uma inconfidência, o Ricardo não me vai levar a mal. Nós temos uma fundação, como se sabe, outro dia estávamos num projeto fantástico que a Fundação desenvolve, que se chama Esta Bata Tem Poderes,
em que se transforma camisolas dos clubes em batas de médicos e são distribuídas em alas pediátricas, ou seja, os miúdos recebem camisolas dos clubes como batas. E fizemos uma ação no IPO, com treinadores da Primeira Liga, temos feito várias pelo país todo com treinadores e com jogadores, e eles sempre receptivos. E uma médica do IPO do Porto dizia-nos, exatamente, que conhece o Ricardo, contava-me que eu não fazia ideia da quantidade de vezes que o Ricardo ia ao IPO do Porto fazer visitas, e às vezes por iniciativa dele. Sem imprensa, sem mídia, sem nada. E do impacto que aquilo tinha cada vez que o Ricardo entrava no IPO, naquelas crianças todas, e o que eram os dias a seguir para as crianças. E para quem visita, alguma vez visitou uma ala pediátrica do IPO, seja de onde for, é duro e faz-nos pensar. E que o Ricardo faz um sem fim de visitas, sem projetar, sem amplificar isto, sem dar conhecimento, por iniciativa dele, muitas vezes, que é ele que liga e diz: olha, quero ir aí, quero visitar os meninos, porque tem consciência do exemplo que ele é, do que é que ele provoca e da responsabilidade que o futebol e esta paixão, porque isto só acontece pela paixão que toda a gente tem pelo Ricardo, pelo Jorge, pelo Nelson, pelos jogadores. Estamos a centrar isto um bocadinho nos jogadores, e que eles também percebem que têm de devolver e que podem marcar a vida das pessoas, podem marcar a vida de crianças, podem marcar a vida como marcaram a dos adultos, e portanto eles terem essa noção acho que é fantástico. Não, é uma consciência muito grande da vossa parte, até porque o trabalho seria mais fácil não querer saber, não ligares, não é? E tu aparentemente fazes isso. Eu falo por mim, eu sempre que faço algo é por mim e não para parecer às pessoas que sou boa gente ou que sou simpático. Eu acho que tu quando queres fazer, fazes e ninguém tem que saber de nada. Eu não tenho que dizer se te ajudo ou se não te ajudo, se eu estou a ajudar é porque eu quero. Eu acho que ninguém é obrigado a nada. Então eu vivo assim, vivo no meu mundo e prefiro e sou feliz assim, a ajudar quem precisa. Mas tu tens consciência do peso que tu tens junto às pessoas. Tenho, por isso é que tento ajudar quem. Até vou dar um exemplo necessita. público. Tu recentemente, há uns tempos, até estiveste não chama polémica, porque acho que não há polémica nenhuma naquilo que tu fizeste, mas uma espécie de um bate-boca até com André Ventura, questões políticas. Não é muito frequente vermos jogadores de futebol tomarem posições políticas, públicas, defenderem aquilo que acham em que acreditam. E tu não te escondes disso também. Tens consciência plena do peso que tem a tua palavra. Não tenho, claro que tenho, e ainda para mais sendo cigano como sou, e sabendo que a minha etnia olha para mim como uma referência na vida, achei por bem que tinha que falar, falei, o assunto está encerrado e a vida continua. Agora, é aquilo que eu digo, há muita gente que eu vejo que faz as coisas para parecer bem. E isso a mim não me cai muito bem. Eu acho que quando tu tens que fazer, fazes porque o teu coração te manda fazer. E eu vivo a minha vida assim. Não quer dizer que seja mais ou menos que alguém. Cada um faz a vida que quer. Agora, eu não tenho que aparecer para as pessoas pensarem que eu sou boa pessoa. Eu falo sobretudo disso, da consciência. E é uma coisa que eu acho que evoluiu. Mas acho que é uma coisa que evoluiu muito, Ricardo. Vocês realmente, evoluiu mais e têm quase a necessidade de perceber que também o futebol vos deu e que vocês têm a obrigação de retribuir. Estás a falar no IPO. Você tem consciência disso, o não tem IPO também? já é o que é, não é? Já é uma situação difícil assim. de tu vês os pais ali a viverem só para aquela criança, vês crianças que infelizmente não sabem se amanhã estão acordadas ou não. E tu podes estar 5, 10 minutos com essas crianças e ver a felicidade delas, acho que isso torna-te mais rico. Você também tem essa consciência, não tem? Do peso que vocês têm para as pessoas? Nós temos, e com o trabalho da Fundação da Liga é muito mais fácil. Em vez de ir um sozinho, vamos vários. Está convidado o Quaresma a vir connosco, porque assim mandamos o cheinho à frente, que é o mais feio, assim as crianças assustam-se com ele e nós estamos garantidos que vamos ter sucesso. Não, mas é esse o nosso trabalho que temos tido com a Fundação. Para além de Portugal, eu também tive a possibilidade de ir a Moçambique com a Fundação, e o impacto dos clubes portugueses é real. Os meninos, mesmo depois de tantos anos que Moçambique já não faz parte da colónia portuguesa,
mas a ligação que temos para além de fronteiras é espetacular e acho que é um trabalho para continuar, e os clubes querem estar identificados com estas causas e pondo assim os jogadores de uma forma discreta a participar sem ter que ser o jogador escondido a ir, mas uma coisa bem feita para toda a gente poder retribuir naturalmente. Eu acho que devia ser mesmo obrigatório. No vosso caso, Jorge e Nelson deixaram de jogar há mais de 10 anos, já 15 anos, mas ainda tem esse peso. Vocês tens consciência disso, Nelson? Que as pessoas olham para ti e foste campeão no Sporting. Eu comecei logo nesta parte das causas solidárias desde muito cedo. Eu com 17 anos era socorrista maqueiro em ambulâncias, ou seja, eu estava ligado a uma associação de socorros desde dos 17 até ir para o Sporting, e eu fazia às noites, porque durante o dia estudava e treinava, à noite estava de serviço de piquete para tudo o que fosse preciso em termos de uma associação de socorros, de acidentes, aquelas coisas todas. Pois eu comecei logo cedo e nunca me consegui desligar. Eu tenho tido bastantes participações em causas solidárias, desde do uso da imagem e aparecer nos sítios, porque eu acho que a questão é, às vezes associam a imagem, mas a pessoa não apareceu nunca. Não, nós temos que estar no sítio, porque só assim é que conseguimos passar a mensagem, porque a ideia que as pessoas têm de nós é a ideia do jogador de futebol, e depois não conhecem o lado do ser humano, que é muito superior ao do jogador de futebol. Claro. Por isso é que faz sentido as pessoas conhecerem a nossa humanidade, e o que o Ricardo faz no IPO, e eu sei que não é só no IPO, é realmente extraordinário, porque faz sem as luzes da ribalta, e esse ainda tem muito mais valor. É algo que nós temos que fazer. Eu em Torres Vedras participo em várias situações, muito nessa perspectiva. Sim, eu ajudo, mas também não quero que façam tanto eco, porque para mim tem muito mais impacto quando é esta forma assim mais genuína do que também a das luzes da ribalta, sabendo que é importante por vezes que isso apareça, e agora nós, através da Fundação da Liga, temos feito muitas intervenções e têm que ser feitas daquela forma, têm que ser feitas porque é a consciencialização também daquilo que se pretende para o efeito. Mas a termos pessoais, acho que devemos fazê-lo, mas não tanto pelas luzes da ribalta, mas por aquilo que o nosso coração nos diz. Nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado, José Francisco, Tiago Madureira, Ricardo Quaresma, Jorge Andrade, Nelson. É um prazer muito grande ter-vos aqui. Foi um prazer ouvir-vos a todos. Perdão, mas estou como o José Francisco. Aqueles três senhores deram muitas alegrias, também causaram a mim muita paixão. E em particular momentos da seleção. O Mundial 2006, há bocado falava Jorge, e o Euro 2004 foram momentos muito especiais para mim também, vivi-os por dentro, gostei muito daquelas sensações e de facto são momentos inesquecíveis para todos nós. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por aquilo que fizeram dentro de campo, e o Ricardo ainda vai fazer mais, portanto, e seguramente nos veremos em breve. Quanto a nós, acabou o nosso Record Talks, a terceira edição. Foi um prazer estar aqui consigo também desse lado. Daqui a pouco haverá Sporting Fogo Porto, final da Allianz Cup. Cá estaremos também no Record para lhe contar tudo sobre esse grande jogo. Muito obrigado e até breve.